Dia Santo! Santo dia! Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Convidado Bruno Mariano, para falar de quê? Falar de vigilância. Vigilância é o tema de hoje. Esse tema vigilância está no nosso livro, Consagra-te, Espiritualidade Mariana na Vida dos Santos. Veja só, bem-aventurados os servos a qual o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, xiciar, fá-los-á sentar à mesa e servi-los-á. Isso está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 37. O Catecismo da Igreja Católica também fala muito sobre vigilância. Vigiai e orai, mas como vai se dar essa vigilância? O Catecismo nos dá algumas dicas, né? Está lá no parágrafo 2612. Em Jesus, o reino de Deus está próximo. Marcos 1:15. E nos convoca a todos, nos convoca a conversão, a fé, nos convoca a vigilância e a oração. Veja só, vigilância para o reino de Deus que está próximo. Na oração, a oração é o segredo da vigilância. Na oração, o discípulo vigia atento, vigia aquele que é, vigia aquele que veio, vigia aquele que virá. A vigilância se faz ao projeto de Jesus, daí ao que vive, ao que é e ao que vai voltar na sua volta gloriosa, né? Então, em comunhão com Jesus na vida de oração, o discípulo ele é convidado a viver nesse contexto de eterna vigilância. Nós colocamos como objetivos para este programa, como objetivos para o capítulo do dia, pedir a fidelidade que é um fruto do Espírito Santo, para alcançar a perseverança e a vigilância até a volta gloriosa de Jesus. Para nos libertarmos do mundo, precisamos ser verdadeiros apóstolos. Apóstolos dos últimos tempos. Os discípulos seguem, mas os apóstolos anunciam, denunciam, levam a palavra de Deus. Esses apóstolos dos últimos tempos, eles alertas e convictos que temos que preparar o reino de Jesus pelas mãos da Santíssima Virgem, renunciando. Uma outra forma de vigilância é a renúncia. Renúncia a si mesmo, renúncia às máximas do mundo, renúncia aos sentimentos mundanos. São Luís Maria Grião de Montfort, ele no seu tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ele nos faz essa proposta de Maria Santíssima ser cada vez mais conhecida e amada e honrada como nunca foi. Isso vai ser apresentado agora um pouco por Bruno Mariano. Então, Bruno, o Tratado da Verdadeira Devoção, a consagração à Santíssima Virgem ensinada por São Luís de Montfort, é um meio de perseverarmos na vigilância? Meus irmãos, percebam, se você está caminhando por um caminho e alguém lhe diz, cuidado, esse caminho é perigoso, ou cuidado, mais à frente tem um buraco, tem uma armadilha, logo você vai ficar em alerta, logo você vai ficar em vigilância, vai ficar atento naquele caminho, naquele determinado espaço, naquele determinado local. Então, o que seria vigilância? Vigilância é um estado permanente de alerta, de quem age com precaução para não correr risco. A pessoa começa a ter cuidado. Mas a pessoa só vai ter cuidado quando ela é alertada por alguém. Então, quando alguém me alerta de algum perigo, eu já fico vigilante e fico atento àquela realidade. Então, nós vamos ver a vigilância em dois segmentos. O primeiro segmento é que nas Sagradas Escrituras o Senhor diz, a quem muito é dado, muito mais será cobrado. A consagração a Nossa Senhora, ensinada por São Luís, é um meio excelentíssimo para alcançar essa vigilância divina, digamos assim. Imagine que no decorrer da formação para a consagração e logo depois que nós nos consagramos, nós vamos aprendendo, nós vamos ensinando, nós vamos exercitando essa consagração e vamos discernindo o que é o bem e o que é o mal. E quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, meus irmãos, parece que Nossa Senhora coloca dentro de nós um reloginho da vigilância. Quando nós estamos em perigo, quando nós estamos numa situação difícil,
numa situação de frente ao pecado, esse relógio ele começa a apitar, 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 apitar e cada vez mais forte. E ali é um sinal de alerta para que você fique vigilante. Quando estamos numa situação complicada, quando estamos nos aproximando do pecado, Nossa Senhora é essa que vem em nosso auxílio a nos ajudar, a nos auxiliar. Mas também através da consagração a Nossa Senhora eu me torno mais atento e mais vigilante aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele sempre está ensinando aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ao povo que estava ao seu redor, através de muitas parábolas, através de muitas palavras, através de muitos gestos. E esses gestos, essas palavras, muitas vezes estão ligadas a Jesus de uma forma escatológica. Ou seja, ele vem tratar da sua vinda, da sua segunda volta. Não é? Então, essa parábola que ele fala do vigilante, da pessoa que espera vigilante o Senhor, é uma parábola escatológica. Então, estar acordo, né, estar vigilante, é estar de prontidão, estar em trajes de serviço, estar em ordem de batalha, estar com as lâmpadas acesas, com o óleo, esperando quando a lâmpada apagar, inserir novamente o óleo. Né? Um dia eu trabalhava e eu estava no meu trabalho e me escorei, né, para relaxar um pouco. E aí o meu chefe passou e disse: você está trabalhando, você tem que estar em serviço. Você tem que estar em ordem de batalha, tem que estar vigilante, atento ao que os clientes estão precisando. Então, vigilância é isso. Você está atento ao que o outro precisa, está atento às necessidades também do outro, está atento à volta gloriosa de Jesus, está atento aos ensinamentos do Senhor. Pois é, Nossa Senhora nos quer vigilantes, terrível como um exército em ordem de batalha, preparados para a guerra, preparados para o combate. Esses apóstolos dos últimos tempos, são confirmados também pela Virgem Maria na aparição de La Salette. La Salette lá na França, no sul da França. La Salette, lá Nossa Senhora no dia 19 de setembro de 1846, ela exorta no alto da montanha. Dirige um grande apelo à terra. Chamo os verdadeiros discípulos, os discípulos do Deus vivo, os verdadeiros imitadores de Jesus Cristo, o único verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Chamo a todos, chamo meus filhos, chamo os meus verdadeiros devotos, aqueles que se consagraram a mim. Nossa Senhora vigilante chama à vigilância todos aqueles filhos devotos, os consagrados a ela, a fim de que eu vos conduza para o meu filho. A Nossa Senhora nos conduz para Jesus nessa postura de vigilância, né? Chama os verdadeiros apóstolos dos últimos tempos. Esses apóstolos, discípulos de Jesus Cristo, que vivem o desprezo do mundo, renunciam a si próprio, renunciam à pobreza, à humildade, o desprezo no silêncio, na oração, na mortificação, na castidade, na união com Deus, no sofrimento. Essa renúncia das suas vontades. Todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer fazer o que deseja. Todo mundo tem suas vaidades. Todo mundo tem o barulho, a euforia, os exageros. Nossa Senhora em La Salette, ela nos convoca a renunciarmos todas essas coisas que nos afastam do Pai. Ela nos convida a sofrer junto com Jesus. Estar em união com Deus, vivendo no sofrimento, nos libertando do mundo, desconhecendo o mundo. E ela clama: já é hora que saiam, já é hora que vocês venham iluminar a terra, desterrem-se, ide, mostrai-vos como filhos meus. Nossa Senhora, numa postura em La Salette de vigilância, ela nos exorta a sermos vigilantes e partimos, como Bruno colocou, como um exército em ordem de batalha. Então, Bruno, São Luís de Montfort ele muito nos ajuda nessa temática de vigilância. Tem um livro de São Luís chamado Amor, Sabedoria Eterna e Encarnada. E neste livro, São Luís de Montfort nos recomenda a sermos vigilantes. Nos comente mais um pouco sobre essa vigilância aos olhos de São Luís de Montfort. Para alcançarmos essa tão desejada, essa tão almejada vigilância em Deus, vigilância em Cristo, em Maria Santíssima,
Primeiramente é necessário eu renunciar a mim mesmo. Eu renuncio a mim mesmo, renuncio ao mundo e vejo que quem me instiga, quem me incentiva a estar vigilante é a Virgem Maria, é o próprio Deus. Então, para ser vigilantes, precisamos mortificar o nosso comodismo, a nossa preguiça, os nossos desejos, ser vigilante contra o pecado. Quem é preguiçoso não é vigilante. Às vezes até a gente se pergunta, será que o inimigo de Deus é preguiçoso? Ele é tão vigilante, ele está todo tempo nos vigiando, está todo tempo querendo nos colocar numa cilada, querendo nos derrotar, querendo nos derrubar. Então a vigilância ela está ligada a uma virtude que é contrária à preguiça. Se eu sou preguiçoso, eu não sou vigilante. Bruno? No projeto PHS é proposto o oposto da preguiça, a oração. Porque quando você está com preguiça, você não reza. Quando você está com preguiça, você não é vigilante. Consequentemente, quando você está sem oração, você não está vigilante. Exatamente. Então, também para alcançarmos, para ser vigilante, é necessário que a nossa mortificação não seja uma mortificação fraquinha, São Luís vem nos colocar, Não seja uma mortificação simplesmente de alguns dias, por exemplo, mas seja uma mortificação universal, uma mortificação contínua, corajosa e, sobretudo, meus irmãos, discreta. Então, para obter essa vigilância, também é necessário renunciar efetivamente aos bens do mundo, como fizeram os apóstolos, como fizeram os discípulos, os cristãos, fizeram os religiosos, fizeram os membros das novas comunidades, fazem os membros da comunidade de vida, da comunidade de aliança. Então, ou eu vigio as coisas de Deus, ou eu vigio as minhas coisas. Se eu tenho tantos bens, tantas coisas para vigiar, para olhar, para ficar organizando, eu não vou ter tempo de vigiar a volta de Jesus. Eu não vou ter tempo de vigiar a minha vida de santidade, a minha vida de oração. Também é necessário não ir atrás das modas exteriores, as modas que o mundo nos coloca, no que diz respeito a vestidos, a móveis, a casas muito luxuosas, a comidas e a outros hábitos que o mundo ele vem colocando na nossa cabeça, vem nos incentivando através das mídias, das redes sociais. Então, ao invés de eu estar atento ao que Deus me fala, eu vou estar atento e vigilante à cor do cabelo que eu estou usando. Eu vou estar atento e vigilante ao que as outras pessoas vão estar pensando de mim, e não aquilo que Deus pensa de mim, como diz Santa Teresinha. Me lembra assim aquela passagem que ninguém pode servir bem a dois senhores. Ou serve bem a um, ou serve bem a outro. Ninguém pode vigiar bem a dois senhores. Ou vigia bem para um, ou vigia bem para o outro. Daqui a pouco nós estamos vigiando muito bem as coisas do mundo e não estamos vigiando as coisas de Deus. Exatamente. E também nós não devemos acreditar nem seguir nas falsas máximas do mundo. Nem pensar, nem falar, nem agir como um mundano. O Senhor nos diz que nós seremos reconhecidos pelo amor, pela misericórdia, pela caridade, pela forma que nós nos portamos. Como diz a palavra fundante da comunidade, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé, na castidade. Então nós temos que ser a cada dia, meus irmãos, esse modelo para alcançarmos essa vigilância, em Deus. Pois é isso. Então, ser vigilante, vigiai e orai. Fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora, ela só faz aquilo que é o projeto do Pai. Então Nossa Senhora está eternamente vigilante para as coisas do Pai. Imitar a Santíssima Virgem é ser vigilante. Imitar Nossa Senhora, vivendo as suas virtudes, a profunda humildade, a fé viva, a obediência cega, a contínua oração, a mortificação universal, a pureza divina, a ardente caridade, a paciência heróica, a doçura angélica, a sabedoria divina. Imitar as virtudes da Santíssima Virgem é um caminho seguro de vigilância. Orar, oração como Maria. Maria Santíssima, com certeza, ela tinha uma oração de louvor no Pentecostes, mas também ela tinha uma oração contemplativa, ela tinha uma oração missionária. Precisamos de ter, como Maria, uma vida de oração. Cada qual vai ser chamado do seu jeito.
aqueles mais efusivos, aqueles mais eufóricos, aqueles mais contemplativos. Todos são chamados a essa intimidade com Deus. Essa intimidade nos leva a sermos vigilantes. Veja só, imitar Maria é ser vigilante. Então, como consagrados a Nossa Senhora, você também que não é consagrado, mas diga comigo essa frase: como faria Nossa Senhora? Repita: como faria Nossa Senhora? Nossa Senhora só faz a vontade do Pai. Não tem como fazer nada errado, nada que desvie. Então, seguir sua história como Maria, da maneira simples, essencial, como faria Nossa Senhora em meu lugar. Nas diversas coisas, nas diversas situações. Uma vez uma moça recebeu um assédio sexual. Mas afinal de contas ela estava com uma roupa tão convidativa a ser assediada. Será que Nossa Senhora usaria aquela roupa? Às vezes nós falamos coisas desnecessárias. Aí vem uma resposta desnecessária. Para toda ação tem uma reação. Será que se fosse Nossa Senhora tinha dito aquela primeira coisa? Aquela inimizade, aquele problema, aquela situação, será que Nossa Senhora provocaria aquele contexto? Então sempre se perguntar: Mãezinha do céu, como a senhora faria isso? Até na hora de dormir. Nossa Senhora, está na hora de dormir? Nossa Senhora, eu acho que está na hora de acordar. Senão eu vou chegar no trabalho atrasado. O trânsito está muito louco, muito congestionamento. Botaram fogo nos pneus da rua hoje. Hoje foi um dia muito intenso. Nossa Senhora dizia: acorda cedo, filho. Acorda cedo, está na hora de estudar, está na hora de trabalhar. Daí, sendo vigilante, vários problemas teriam sido evitados ao longo do dia. Então fazer como Maria, no ponto de vista prático da nossa vida, muito nos auxilia. Porque o vigiar e orar, nosso trabalho, nossa vida cotidiana pode ser transformada numa vida de oração. E eu convido você a tentar fazer essa experiência. Eu busco fazer essa experiência todos os dias. Veja só, Santa Catarina Labouré, a predileta de Maria, ela tinha feito um propósito. Terei Maria por modelo no início das minhas ações e pensarei como ela teria feito quando eu estivesse a fazer. Nossa Senhora, para começar todas as ações, se nós pensássemos nesse pequeno detalhe, de antes de cada ação, convidar Nossa Senhora para como ela faria isso. Não só Santa Catarina foi santa, mas quem seguisse isso seria santo também. Santa Teresinha do Menino Jesus, no seu entusiasmo de amor, ela tinha traçado um programa de sair nos passos de Maria Santíssima. Considerava-se sua filhinha, por via de regra, uma criança que estava no colo da mamãe. Vigilante, atenta, no colo da mamãe. Santo Antônio Maria Claret, fundador dos claretianos, ele que também tinha sempre a oração do terço e a devoção ao Imaculado Coração, ele colocou Nossa Senhora no seu governo. Imagine se todos os governantes tivessem Nossa Senhora para auxiliar na forma de governar. Vigilantes, para não cair nas operações Lava Jato, nos petrolões da vida. Vigilante para você não cair nas falcatruas que os inimigos podem preparar para você. Saber governar com Maria, começando governando sua casa, governando o seu trabalho, governando sua vida, governando o seu espaço, governando sua família. Vocês pais que estão nos assistindo, como governar a sua história? Convida Nossa Senhora como Santo Antônio Maria Claret. Maria Santíssima, minha mãe, minha mestra, minha diretora. Olha só esse nome para Nossa Senhora. Nossa Senhora, minha diretora. O padre Chatard, também ele usava esse método, né? Que ele sempre se perguntava também como faria Nossa Senhora no seu lugar. Então, Bruno, Nossa Senhora, ela muito nos ensina, né? Então, o que mais Nossa Senhora pode nos ensinar para sermos vigilantes? Veja bem, com certeza você que é dona de casa, ou você que tem algum dote culinário, já deve ter feito um bolo. Para se fazer um bolo, é necessário uma receita. Tantos ovos, tantas xícaras de farinha, tanto de chocolate, tanto de leite.
Com certeza é assim. Nossa Senhora, ela nos dá uma receita para alcançarmos, para sermos verdadeiramente vigilantes em Deus, vigilantes em Maria Santíssima. E essa receita, meus irmãos, só tem 3 ingredientes. Veja bem, primeiro Nossa Senhora diz, meus filhos, fujam. A segunda, meus filhos, escondam-se. Meus filhos, calem-se. Nossa Senhora diz, foge quanto podes da companhia dos homens, como fizeram os grandes santos. Os maiores santos evitavam as más companhias, evitavam as companhias mundanas, mas eles não simplesmente evitavam as companhias humanas, mas eles também, dentro das suas congregações, dentro das suas comunidades, existiam muitas pessoas que não pensavam como ele, que não queriam seguir um caminho de santidade como ele, deles. Por isso, dessas pessoas, desses seus irmãos de comunidade, também eles precisaram se afastar. Quando começou a surgir conversas tolas, quando começou a surgir conversas que não levavam a nada, eles se alertaram e fugiram dessas realidades. Nossa Senhora diz, esconde-te, esconde-te em Cristo, esconde-te no meu imaculado coração, esconde dentro da tua congregação, esconde-te dentro da tua fraternidade, dentro daquele local onde Deus escolheu para ser o teu caminho de santificação. E ela também diz, silencia, cala-te, cala-te, não dialoga com os homens mundanos. Aquele que se cala é tido como um sábio. Aquele que se cala é tido como um sábio. E Nossa Senhora, ela nos fala muito de diversas formas. E uma das formas que Nossa Senhora nos transmite a sua mensagem hoje é através de um livro azul, não sei se você já ouviu falar, do movimento sacerdotal mariano. Nossa Senhora transmitia alocuções ao Padre Gobi. E tinha uma das suas alocuções, Nossa Senhora dizia assim, filhos, fostes escolhidos por mim. Vós fazeis parte do meu exército, o meu exército vitorioso. Fazei parte da minha prosperidade, da minha descendência. Tenho um grande desígnio para vós. E ela mais na frente vai dizer, fazei com que todos os homens vejam que vós sois meus, que vós sois consagrados a mim. Sede vigilantes, preparai a volta gloriosa do meu Filho Jesus. Vigiai e orai incessantemente, como diz a canção. Vigiai e orai. Esse é o apelo que Nossa Senhora nos faz, nos está fazendo a todo momento. Esse tema de vigilância, ele é inesgotável. No catecismo, quando você busca vigilância, vai estar N situações. Vigilância na oração, vigilância do comportamento, vigilância na missionariedade. Mas um ponto que foi colocado foi quanto à vigilância dos meios de comunicação social. Está lá no parágrafo 2496 do nosso catecismo. Fala especialmente para os meios sociais. Você, que tem TV a cabo, Facebook, internet, a TV normal, as rádios AM, FM, como é que você está vivendo a vigilância nos meios de comunicação social? Pode ser que esteja gerando uma certa passividade nos usuários. Os usuários estão passivos, tornando-se consumidores pouco criteriosos, a respeito das mensagens, do apresentado, dos espetáculos. Afinal de contas, tudo que se coloca no Facebook se abre para olhar, para ver o que é. As TVs que você sai passando, e mais ainda nas TVs por assinatura, em alguns horários, quantas coisas bobas, quantas coisas que nos levam ao pecado, quantas coisas que nos levam a nos afastar de Deus. Mas nós achamos normal, afinal de contas, passou na TV e está no horário cedo, é no horário nobre, então se passou na censura da TV é porque todo mundo pode ver ou assistir. Mero engano, é uma postura passiva de quem não está vigilante. Não está vigilante. Mas é o mundo de hoje, é o mundo moderno, nós temos filhos, esposas, mas não estamos sendo vigilantes. O demônio está entrando nas nossas casas pelas telinhas. Mas calma, Jesus também pode entrar na sua casa pela telinha. Afinal de contas, estamos tentando levar Jesus a você, tentando levar Nossa Senhora a você. Essa telinha também é do bem. Estamos aqui na telinha do bem.
do Consagra-te TV, postando nossos vídeos no nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br. Está lá no YouTube para que você possa ter acesso. Mas precisamos ser mais cuidadosos, criteriosos. Afinal de contas, os usuários têm que se impor, têm que impor uma moderação, uma disciplina contra a mídia. Não podemos assistir tudo, não podemos ver tudo, nem tudo convém. Nem tudo convém. Eu fico preocupado porque eu mesmo posso dar um testemunho meu. Eu tenho minha vida de luta, minha vida de estar vigilante. Mas um dos pontos a qual muitas vezes eu caio é diante da mídia. Diante da TV, diante da internet, diante do Facebook, diante do Zap Zap. O WhatsApp, dependendo do grupo de amigos que você tem, como aquele grupo pode lhe afastar de Deus. Tem aquele grupinho da igreja, tem aquele grupo dos coleguinhas, mas tem o grupo dos colegões. E quanta coisa circula e você de uma forma passiva vê e não faz nada para não criar problemas, para não discutir, para não agredir, para não ser chato. Afinal de contas é como o caranguejo. Um agarrado no outro, vão se agarrando, e a panela cozinhando, daqui a pouco está cozinhado tudinho. Está tudo vermelhinho, da cor que ele gosta. Povo de Deus, veja só, vamos ter uma consciência, vamos formar uma consciência esclarecida, correta, para resistir mais facilmente a essas influências menos honestas. Isso é o catecismo que nos ensina, viu? Nossa Igreja Católica ela é muito rica, ela é muito bela, ela é muito linda. Ela tem muito a nos ensinar. Então vocês que estão conosco, fazendo nossos cursos, se preparando para a consagração, não desanime, coragem, força, faça a sua consagração, renove a sua consagração a Nossa Senhora, seja vigilante, vigiai e orai. Quanta oração se faz nos exercícios preparatórios para a consagração a Nossa Senhora. Quanta terra é fofada, quanta terra é movida para que a gente possa viver essa consagração. E Nossa Senhora nos coloca no braço. Nossa Senhora nos coloca nos braços e leva-nos para Jesus. Ela que é toda vigilante. Então, desde já, agradecer a Bruno Mariano, ele que é membro da comunidade de vida Discípulos da Mãe de Deus. Convidar vocês a conhecerem nossa comunidade. Conheçam o nosso site, mais uma vez, www.disciplosdamandedeus.com.br. Adquira nossos livros, a coleção Consagra-te. Temos um novo livro, Consagra-te, Totus Tuus. Ele que vem agora reformulado, reeditado, para melhor preparar você para a consagração. Por fim, vamos ter que terminar o programa. Mandar um cheirinho para todos os discípulos da Mãe de Deus, que eles continuem sempre vigilantes. Para aqueles que moram na casa de retiro, que estejam sempre vigilantes. Comunidade de vida, aliança residencial, para todos. Para Sônia Saraiva, Toninha, Dona Terezinha, Dona Raimundinha. Um cheirinho para todos. Consagra-te.